Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 16 de maio de 2024, são meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Israel, no momento que eu gravo esse vídeo. E não tivemos grandes alterações aqui na faixa de Gaza, continuam as operações israelenses aqui em Rafah e também aqui na parte norte da faixa de Gaza, né? O que a gente tem é um grande desentendimento entre o Egito e Israel. Por quê? Porque o portão de Rafah está fechado. O Egito quer que o portão de Rafah seja novamente aberto. Mas Israel fala que tem alternativa, é só mandar por essa passagem aqui, ó, que entra por Kerem Shalom, né? Entra por Israel. O Egito não quer aceitar esse tipo de coisa, quer mandar diretamente aqui, alegando que é mais rápido, né? O problema é que isso leva a crer que estava entrando algum tipo de ajuda para o Hamas através do portão de Rafah. Porque que diferença faz passar aqui ou passar por aqui, né? Israel também propôs que o portão aqui seja reaberto, mas vai ser gerenciado entre Egito e Israel. E aí, a partir de aqui, os palestinos pegam a ajuda a partir daqui. Mas primeiro passa entre Egito e Israel. E o Egito negou isso também não quer. Tem que ser com os palestinos só, né? E aí, curiosamente, hoje está sendo julgado no Tribunal Penal Internacional uma queixa da África do Sul que diz que Israel está cometendo genocídio, entre outras coisas, porque está retirando ajuda humanitária de Gaza. Mas cadê retirar a ajuda humanitária? Ao contrário, né? Tem vários portões aqui funcionando. Ao contrário, o Hamas tem bombardeado seguidamente Kerem Shalom para tentar evitar o uso deste portão aqui, para querer passar por Rafah e coisa e tal. Ou seja, não é Israel que está atrapalhando isso, né? Além disso, tem também o porto flutuante, que segundo estão dizendo, agora vai ser ligado de verdade. Mas eu não sei não, tá? Porque já falaram tantas vezes que esse porto flutuante iria finalmente ficar pronto e coisa e tal, e não ficou até aqui, eu só acredito vendo realmente ele pronto aqui, né? Além disso, tivemos, infelizmente, um atentado em Jerusalém, um homem foi esfaqueado, um ataque terrorista aqui, e tivemos também mais ataques aqui no norte de Israel e o revide de Israel aqui no sul do Líbano, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Se o Peter tivesse comunicado à polícia, Eu sei de tudo, mas não posso dizer nada, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, começando com a notícia aqui de que o porto está ficando pronto, o porto flutuante americano, mas de novo, não mostra o ponto que eu quero ver, que é justamente a parte flutuante ligando com a terra, né? Aqui a gente sabe que essa área aqui é área de armazenamento, é normal de um porto, né? Tem essa outra imagem aqui que mostra as escavadeiras trabalhando na terra para fazer o pier que vai se ligar com o pier flutuante, mas cadê o pier flutuante, né? Eles têm que fazer essa coisa aqui para ligar com o pier flutuante, mas cadê o pier flutuante? Não dá para ver. Nessa imagem aqui, ó, dá para ver o Porto de Gaza. Isso aqui é o Porto de Gaza. É um porto pequeno, né? A água ali é muito rasa, então eles não conseguem usar esse porto. Então a ideia é justamente fazer um porto um pouco mais ao sul aqui, que aí eles colocariam, né, um porto flutuante que iria até bem fundo e permitiria navios de alto calado, né? Enfim, estão fazendo aqui a coisa, né? E aí vem a pergunta, né? Ou seja, existe uma ação lá no Tribunal Penal Internacional acusando Israel de genocídio, e aí o Eilon Levi pergunta aqui, ó, nunca na história das enganações uma nação está sendo acusada de genocídio enquanto coloca seus soldados em risco para entregar ajuda humanitária dentro de um território controlado pelo inimigo, né? Genocídio, por definição, é você querer matar as pessoas daquele povo, né? E não é o que Israel está fazendo. Israel quer acabar com o Hamas. O Hamas, sim, não a população palestina. Ao contrário, a população palestina, Israel está colocando soldados em risco para levar alimento para os palestinos e, no entanto, está sendo acusado de genocídio, né? Outra coisa aqui, ó. Israel repetidamente avisa civis para evacuar pela segurança deles antes de seguir adiante na guerra, né? E, de novo, isso não faz sentido no genocídio. Se a sua ideia é matar palestinos, por que você vai avisar eles, né? Deixa eles morrerem todos ali.
Israel avisa, alguns não saem, aí podem sofrer danos, né? Podem sofrer ferimentos, podem acabar morrendo, né? Ou seja, é literalmente o oposto do que um genocídio existe, né? Que um genocídio seria, né? O que os alemães fizeram? Os alemães nem atacavam, os alemães pegavam os judeus e colocavam em campos de concentração para passar em câmaras de gás, coisas horríveis. O objetivo era matar as pessoas. Israel está avisando os palestinos, saiam daí, a gente vai atacar essa área aí, saiam daí. Enfim, é um absurdo isso, né? Aqui, ó. Ontem, 248 caminhões entraram em Gaza através dos cruzamentos lá em Israel, né, das travessias em Israel. Mas poderia entrar se o Egito parasse de bloquear os caminhões na cidade de El Arish, impedindo eles de chegarem em Kerem Shalom, né? Ou seja, o que é isso daqui, né? Você tem aqui no sul da faixa de Gaza, você tem a passagem de Rafah, que era usada até então, não está sendo usada porque Israel está controlando essa região aqui, mas Israel abriu a passagem de Kerem Shalom, que é essa passagem aqui. Então os caminhões egípcios podem entrar por aqui, passar aqui e entrar na faixa de Gaza por aqui. Não tem nada que impeça. Por algum motivo o Egito não quer fazer isso, não quer permitir esse tipo de coisa, né? O Hamas, diga-se de passagem, continua bombardeando esse principal ponto de passagem da ajuda humanitária, que é ali em Kerem Shalom. Ou seja, o Hamas é que está atrapalhando o abastecimento lá da faixa de Gaza, né? Por que o pessoal insiste nisso, né? Um dos argumentos que o pessoal colocou lá que a África do Sul colocou no Tribunal Penal Internacional é que Israel estaria dificultando a ajuda de Gaza, né? Fechando as travessias e coisa e tal. E além disso, olha só, o Egito rejeitou a proposta israelense para gerência conjunta da passagem de Rafah. Ou seja, poderia abrir a passagem de Rafah também, mas como essa área aqui está dominada por Israel, teria que ser controlado pelo Egito e por Israel, não mais pelo Egito e pelo Hamas. Ou seja, no final das contas, o que dá a entender nessa história é que o Egito quer mesmo fazer que o caminhão passe indo para o Hamas, né? Será que tá indo ajuda para o Hamas dessa forma, né? É sempre uma possibilidade, né? Na questão militar, o ministro da Defesa, o Galante, ele está na faixa de Gaza fazendo uma averiguação de como é que estão as situações ali. As operações continuam ali no sul da faixa de Gaza, em Rafah também, em Nuseirat, também em Zeitun e mais em cima em Jabalia, né? Então tem a operação aqui em Rafah, tem a operação aqui em Nuseirat, operação aqui em Zeitun e operação aqui em Jabalia. A gente não tem muitas informações sobre essas operações hoje, mas elas continuam acontecendo normalmente. Infelizmente, teve um acidente em que 5 soldados israelenses foram mortos em um acidente de fogo amigo, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece em guerra, por mais que seja evitado, que tenha mecanismos para evitar, eventualmente acontece isso. Não houve uma descrição de exatamente como aconteceu isso daí, mas é uma infelicidade muito grande, né? No norte de Israel, no sul do Líbano, houve alguns impactos de foguetes do Hezbollah ali na região da Galileia, né? Então a gente está falando dessa região aqui, no norte de Israel, sul do Líbano, houve alguns ataques aqui do Hezbollah nessa região, né? E depois Israel revidou. Isso aqui foi um ataque profundo perto de Belbek, que os israelenses fizeram, parece uma grande coluna de fumaça que atingiram algum local de munição do Hezbollah ali na região, né? Temos a informação também pela mídia libanesa, né, pelos jornais libaneses, que Israel fez um ataque em um veículo no sul do Líbano, entre Sekidine e Rimaidé, nessa região aqui, ó, aqui no distrito de Tyre, né? Sekidine está aqui, o carro foi acionado ali, né? Não há informações, não há detalhes nesse momento, mas depois tem agora mais informações aqui de que 2 pessoas foram mortas nesse ataque israelense, nesse veículo do sul do Líbano, segundo a informação ainda do jornal israelense, né? Trata-se daqueles ataques direcionados, geralmente usados para pessoas de alto escalão do Hezbollah, né? E bom, também teve aqui um grande ataque a uma base de foguetes do Hezbollah, dá para ver aqui realmente uma explosão muito grande aqui, né? Também ali perto das colinas de Golã, onde foi essa grande explosão aqui em mais um depósito do Hezbollah. O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande mudança aqui, nenhuma grande informação nisso daí. E, infelizmente, teve um ataque
na cidade velha de Jerusalém. O atacante foi morto, tentou esfaquear um soldado ali na região. As informações aqui, ó, um homem israelense foi esfaqueado próximo do vilarejo de Itzhar. Segundo os militares, as condições não são conhecidas e, enfim, mais um ataque terrorista ali naquela região, né? Bom, aqui o pessoal está mostrando uma foto de uma criança palestina morta, né, que está aqui na mesa, um monte de gente tirando foto dela e coisa e tal. Aí depois o pessoal desfaz a coisa toda, porque afinal é só enganação só, né? E quando termina o vídeo aqui dá para ver o pessoal, ó, as câmeras ali, ó, celular, câmera, um monte de coisa de alta qualidade para tirar a foto. E o pior é que o pessoal no Ocidente acredita nessas imagens de crianças palestinas mortas, assim. Não estou dizendo que são todas falsas. Algumas crianças palestinas realmente morreram nessa guerra. Infelizmente, isso é muito triste. Mas é muito difícil você ter imagem de crianças morrendo na guerra, porque, né, a guerra está acontecendo. Geralmente isso é encenado. A outra situação que é muito comum, mas muito comum mesmo, são crianças sírias sendo colocadas como crianças palestinas, né? Na Síria tem uma guerra civil que já dura muitos e muitos anos, em que muitas crianças foram mortas, muita brutalidade pelo regime do Bashar al-Assad e os russos que estão ali na região contra os sírios. Então tem um estoque enorme de imagens terríveis de vítimas daquele ataque. Nada daquilo aconteceu na Palestina, aconteceu lá na Síria, né? Bom, o Netanyahu apresentou uma lei para recrutar judeus ortodoxos ao exército. Isso daqui, na verdade, é uma questão mais de justiça, porque não é que o exército israelense esteja precisando de voluntários. Tem gente à vontade para entrar no exército israelense. A questão é que os judeus ultra-ortodoxos não gostam de servir por questões próprias, não gostam de pegar armas e coisa e tal. Então existe já essa discussão há muito tempo, porque é injusto os outros todos participarem e eles não participarem, né? Então foi identificada uma forma de recrutar esses judeus ultra-ortodoxos ao exército em funções que não envolvam o uso de armamento direto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.